Abram a Bíblia, então, em Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Eu, quando faço as minhas mensagens, eu tenho um aplicativo e eu uso todas as traduções da Bíblia. E hoje eu vou usar a nova versão transformadora. Será um pouquinho diferente da sua. Essas traduções, elas têm o intuito de facilitar a compreensão dos leitores e daqueles que estão ouvindo a pessoa que está lendo o texto. Amém? Filipenses 3, eu vou ler desde o versículo 1. Paulo está dizendo aos filipenses assim: por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas e faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Pois eu fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, ou seja, um verdadeiro hebreu. Eu era membro dos fariseus e extremamente obediente à lei judaica. Eu era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos que eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para que, de alguma forma, eu possa alcançar a ressurreição dos mortos. Eu não estou dizendo que já obtive tudo isso. Não estou dizendo que já alcancei a perfeição. Mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo Jesus me conquistou.
Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus os esclarecerá, para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Amém? Então, o tema da mensagem de hoje está voltado para alguns temas que tenho certeza que vai deixar você interessado em receber o que nós vamos ministrar aqui. 5 chamados à transformação espiritual. 5 lições de sabedoria. 5 virtudes do cristão autêntico. 5 passos para o crescimento espiritual. Então, o tema da mensagem de hoje abrange tudo o que eu falei aqui. E o texto da mensagem de hoje é Filipenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 17. Amém? Quando nós olhamos para esse texto aqui, do versículo 1 até o versículo 11, Paulo retrata a si mesmo como um contador de histórias com Deus. Paulo era um homem que tinha histórias realizadas com a bênção de Deus sobre a vida dele. Amém? Paulo era um homem que tinha história com Deus. Amém? E quem tem uma vida de história com Deus, acaba tendo muitas histórias para impactar os seus ouvintes, para impactar os que leem as cartas escritas por quem tem histórias com Deus. Paulo tinha muita bagagem e muito ouro, muito tesouro, muitas joias preciosas, alcançadas nos tesouros celestiais do céu para compartilhar com a gente, amém? Então, como é bom ouvir Paulo. Como é bom poder sorrir com as preciosidades que Paulo compartilha conosco. Mas espera aí, o pastor até agora não explicou tudo do que ele está falando ali. Até agora o pastor não explicou tudo do que ele está falando nesse texto aí. Mas eu estudei tudo sobre esse texto, porque a mensagem, em primeiro lugar, é para mim. Para depois eu poder compartilhar com vocês. Então é muito precioso o que Paulo fala aqui. Então eu me lembro que quando eu era pequeno, uma das coisas mais gostosas que tinha
eu poder sentar no colo dos meus avós, para aprender com eles, para eles compartilhar comigo histórias tremendas e maravilhosas, né? Então, nessa noite, Deus nos coloca diante de Paulo, e Paulo vai nos contar coisas interessantes e maravilhosas. Do versículo 1 ao 11, ele retrata a si mesmo como um contador de histórias com Deus, e a palavra-chave é escrevo. Paulo está dizendo: eu tenho novos valores para compartilhar com vocês. Paulo tem boas novas para nós, amém? Essas notícias ruins que aconteceram agora há pouco, elas já não são as últimas notícias, porque eu estou trazendo uma boa nova de Cristo para você através dessa epístola de Paulo, amém? E é com esta nova notícia, é com essas boas novas que nós vamos alegrar o nosso coração. Nos versículos 12 até o 16, nós vamos contemplar o presente que Paulo está vivendo. Como você tem vivido o presente? Ou você não tem vivido o presente? De repente você tem sobrevivido. E Deus quer que você viva. Deus quer que você faça desse momento que você está aqui um momento especial, porque você está diante do Pai, amém? Você está diante de uma palavra que não voltará para Deus vazia, amém? Diante de uma palavra que vai cumprir o propósito que Deus tem com você. Deus tem propósitos com você aqui nessa noite. Então viva o presente, né? Então, às vezes, no presente, a gente está vivendo tantas outras coisas que a gente não consegue usufruir do presente maravilhoso que Deus tem para nós. O presente que Deus tem para mim e para você, independente do que aconteceu agora há pouco, o presente é sensacional. É maravilhoso, é tremendo, é grandioso e glorioso, amém? E no presente, Paulo vai se descrever como um atleta. E as palavras... E a palavra-chave é a palavra força. E Paulo vai dizer aqui que ele tem um novo vigor. Deus vai renovar você no presente. Deus vai revigorar você. Amém? Deus vai dar um novo vigor para você. Ele vai mostrar para você novos valores e vai te dar um novo vigor. E depois, em terceiro lugar, no versículo 20 e 21, Paulo
ele vai falar do futuro. E ele retrata a si mesmo como estrangeiro. Amém? Paulo sabe que vai morar no céu. Amém? Que ele é estrangeiro aqui na terra, que ele está aqui só de passagem. Amém? Esse lugar aqui não é o nosso último endereço, e mesmo que, se antes de Cristo vir arrebatar a igreja, a gente morrer, o túmulo não será o nosso último endereço, porque Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Existe um lugar no céu para a gente morar. Que palavra maravilhosa essa escrita por Paulo. As palavras-chave são: eu vejo. Filipenses 3, 20 e 21 diz: nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. A Bíblia diz que a agenda de Deus está se cumprindo. A agenda de Deus já se cumpriu em alguns aspectos, e a agenda de Deus haverá de se cumprir. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua um dia confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho e toda língua. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo, tu és o Senhor. Então Paulo está retratando aqui que ele tem uma nova visão. Então Deus quer que você seja abençoado com novos valores, que você tenha um novo vigor e que você tenha uma visão nova da vida. Amém? Deus quer fazer algo novo na minha vida e na sua vida. Amém? Então, quando a gente lê o versículo 12 e o versículo 13, eu vou ler agora numa tradução igual a de vocês. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então Paulo abre esse texto que nós pensamos aqui, do versículo 12 ao 13, no versículo 12 ele vai dizer que ele faz uma avaliação e não acha que já tenha alcançado. Alcançado o quê? Os absolutos de Deus. Ele coloca que ele alcançou tanta coisa aqui que a gente viu, mas ele mostra que tem muita coisa para a gente conquistar. Deus te trouxe aqui para que você saiba
que existe muita coisa maravilhosa para você conquistar. Você quer conquistar? Então Paulo está demonstrando aqui uma insatisfação mais voltada para uma visão positiva. Paulo está dizendo, olha, eu já alcancei muita coisa, mas eu quero mais. Mas eu quero mais. Mas eu quero mais, mas eu quero mais. Eu quero mais. Eu também quero mais. Quem quer mais aqui? Paulo queria mais. Paulo não era acomodado. Paulo estava abraçando a insatisfação. Paulo estava abraçando a insatisfação aqui no sentido de buscar um crescimento maior. Paulo dizia, olha, eu posso crescer mais. Eu posso desenvolver mais. Eu posso conquistar mais, eu posso alcançar mais. Você crê que você pode mais? Paulo aqui está abraçando a insatisfação num outro sentido, como uma jornada em direção a uma vida mais alinhada com Deus, e nessa jornada descobriu uma alegria mais profunda e duradoura. Você está bem? Poderia estar melhor? Já esteve melhor do que está? Você se encontra num estado de alegria e felicidade? Por quais motivos? Jesus Cristo é o motivo da minha alegria. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Em vez de ficarmos paralisados pela insatisfação, porque, irmãos, a gente precisa ter a sabedoria que Paulo teve. Ele usou a insatisfação de forma positiva. Tem gente que usa a insatisfação para parar o seu ministério, para parar de orar, para parar de sonhar, para parar de crer, para parar de tocar a vida para frente. Muitos pegam a insatisfação para ficar reclamando de tudo e de todos. Muitos pegam a insatisfação para colocar carga no ombro dos outros. No ombro de quem você ama. Nos ombros das pessoas que fazem parte da sua vida. Nos ombros das pessoas que oram e intercedem tanto por você. A Bíblia nos ensina que existem pessoas brigadas com Deus. Senão não estaria escrito na palavra, no livro de Jó: reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e então te sobrevirá o bem. Será que você não está brigado com Deus? Não é possível. Nós podemos pegar tudo o que existe na vida e usar de forma abençoadora. Foi isso que Paulo fez. Em vez de ficarmos paralisados pela insatisfação, podemos usá-la como um estímulo para agir e buscar oportunidades de servir, crescer e fazer
a diferença no mundo ao nosso redor. Assim diz o Senhor: sê tu uma bênção, faça a diferença ao redor das pessoas. Faça a diferença no mundo ao seu redor. Paulo não está dizendo aqui que ele estava insatisfeito com Jesus. Pelo contrário, ele está muito satisfeito com Jesus. Irmãos, eu estou para lá de satisfeito com Jesus. Quem está para lá de satisfeito com Jesus, dá um glória aí. Um dos maiores pecados que uma pessoa pode cometer é ficar insatisfeita com Jesus. Porque não existe no mundo, não existe na terra, não existe no céu alguém que fez mais por você do que Jesus. Ele até disse: está consumado. Quando ele fez uma avaliação do que ele está fazendo, ele diz: Pai, graças te dou, porque tenho consumado a obra que tu me deste a fazer. Tem gente que não faz nada por você e você vive correndo atrás desse alguém. Tem gente que nem liga para você. Tem gente que nunca prometeu voltar e você está esperando que ele volte. Tem gente que nunca prometeu te visitar e você está esperando a visita dessa pessoa. E por outro lado, você tem se esquecido de dar valor a quem merece valor. Dê valor a Jesus. Como eu amo Jesus. Quando eu chegar no céu, é o primeiro que eu quero dar um abraço imenso. Porque a Bíblia diz que nós éramos fracos, pecadores e inimigos de Deus. E Deus fez cair sobre Jesus a nossa inimizade, a nossa fraqueza, o nosso pecado. E Ele nos reconciliou com Deus, amém? Quando eu não era nada, Ele fez tudo por mim. Quando eu olho do lugar que Jesus me tirou, e no lugar que eu estou agora, eu tenho milhões de motivos para dizer: glória sejam dadas a Jesus. Glórias sejam dadas a Jesus. Então, na realidade, Jesus, Ele é o maior produtor da satisfação. Não existe vazio que Jesus não possa preencher. Não existem lutas que possam impedir a bênção de Jesus sobre a sua vida. Amém? Não existem demônios que podem impedir que o amor de Cristo chegue até você, chegue até a tua vida. Amém? Então Paulo estava muito satisfeito com Jesus, mas não estava satisfeito com a sua vida cristã. Você está satisfeito com a sua vida cristã? Das 24 horas que você vive por dia, dessas 24 horas, quantos minutos, quantas horas dessas 24 você dá para Jesus? Quantas? Você gosta de ficar na presença de Jesus? Você gosta de vir na igreja?
Você gosta de participar do culto? Você gosta de ouvir a palavra? Você gosta de orar? Quanto de espaço Jesus tem dentro das 24 horas que você tem? Quando pinta aquele milhares e milhões de convites para você, você abre mão do teu compromisso com Jesus por causa desses convites, ou você abre mão desses milhares e milhões desses convites porque você ama Jesus? Se você não tem compromisso com Jesus, o que você está querendo fazer no céu? Paulo não estava contente com a sua vida cristã. Muitas pessoas estão satisfeitas com a sua caminhada cristã, porque comparam a sua caminhada cristã com outros cristãos. Entenda uma coisa, irmão, você não está competindo com ninguém, você está competindo com você mesmo, amém? Você tem que se autossuperar. Eu tenho que ser hoje melhor do que eu fui agora há pouco, amém? Eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem. Eu tenho que ser melhor amanhã do que eu estou sendo hoje, do que eu estou sendo agora. É melhora contínua. Aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até a vinda do Senhor Jesus, amém? Mas a gente tem o costume errado de ficar pregando para os outros aquilo que a gente tinha que pregar diante do espelho, olhando para nós. A gente fica cobrando, você precisa melhorar, fulano precisa melhorar, e você? E quando você aponta o seu dedo para alguém, você aponta 3 contra você. Então, irmãos, nós temos que entender que nós temos que viver uma vida de autossuperação. Eu quero mais. Mas a gente perdeu hoje, não tem problema. Nós vamos vencer amanhã. Novas oportunidades virão. Mas não deu certo hoje, mas eu vou tentar de novo e vai dar certo daqui a pouco, mas eu não vou desistir. Tem pessoas que abandonam tudo facilmente. Tem pessoas que por causa de uma adversidade, por causa de um problema, estabelece tudo como terra arrasada. Você não é terra arrasada, não. Você é terra da promessa. Você é terra de Deus. Você é homem de Deus. Você é mulher de Deus. Você é jovem de Deus, adolescente de Deus. Você é escolhido. Você é escolhida do Senhor. Você tem marca da promessa. Não é porque você cometeu um erro que você virou terra arrasada. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Onde houve pecado, superabundou a graça. Então, irmãos, nós temos que procurar cada dia sermos seres humanos melhores. Eu preciso ser um marido melhor, um pai melhor, um pastor melhor, um pregador melhor, um amigo melhor, um membro da sociedade melhor. E isso eu tenho que falar para mim todos os dias. Eu preciso melhorar. E isso eu preciso ir diante do espelho e dizer: eu tenho que melhorar. E não tem essa, se der, quem sabe.
talvez, vou pensar. Na Bíblia, esta palavra está muito clara. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém, irmãos? O crente, ele cresce para baixo, ele cresce nas raízes. Amém? Enquanto ele cresce nas raízes, Jesus cresce na nossa vida. Amém? E quando Jesus cresce na nossa vida, a glória de Deus se manifesta na nossa casa. Quando nós estamos com os nossos amigos, quando nós estamos no culto, porque quando há culto na vida, há vida no culto, amém? Se não há culto na vida, não há vida no culto. Não adianta a gente viver uma vida de qualquer jeito. Não adianta viver uma vida desajustada e depois querer que aconteça com você no culto uma coisa sobrenatural. A Bíblia diz que o nosso pecado, ele nos separa de Deus. Ou essa palavra nos separa do pecado, ou o pecado nos separa dessa palavra. Então, irmãos, precisa haver culto na vida. Precisa haver culto na tua casa. Você precisa cultuar a Deus por onde você passa, por onde a planta do teu pé pisar, faça culto. Precisa haver culto na vida para haver vida no culto. Está escrito: os vossos pecados fazem separação entre eu e vós. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Errais porque não examinais as escrituras e nem tampouco o poder de Deus. Deus não vai dar poder para quem não tem conhecimento. Poder sem conhecimento pode virar um problema. Tem uma mensagem que eu ministro, e eu falo sobre os fãs de Deus, os biógrafos de Deus, os professores de Deus, e os seguranças de Deus, e eu falo sobre os filhos de Deus. Os seguranças de Deus, eles pensam que eles têm o controle de tudo. Só eles que podem se aproximar de Jesus. Jesus não outorgou essa autoridade. Vocês lembram que teve alguns que disseram: olha, nós encontramos 2 ali expulsando o demônio, mas como não andava com a gente mandou eles parar. Vocês viram num outro texto que Jesus ia para um certo lugar e não quiseram receber Jesus naquele lugar, porque Jesus enviou algumas pessoas na frente e falaram assim: o senhor quer que a gente ore para cair fogo do céu lá? Poder sem conhecimento vira problema. Como é que o Senhor da vida vai autorizar eu ou você mandar cair fogo do céu para destruir alguém? O ladrão, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que as pessoas tenham vida e a tenham com abundância. Abundância. Com abundância.
Então, quando a gente olha para esse texto aqui, nós somos advertidos sobre uma falsa estimativa da nossa condição espiritual. Quando você lê Apocalipse capítulo 3, e quando você lê Apocalipse capítulo 2, as igrejas vão receber cartas, e dentre as cartas que são escritas às 7 igrejas, existe bastante puxãozinho de orelha. Olha a igreja de Sardo, capítulo 3, versículo 1. Eu sei as tuas obras, que tens nome que vives, mas tu estás morto. Olha a igreja de Pérgamo, Apocalipse 2, versículo 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Então, irmãos, a gente faz uma avaliação da vida da gente de forma completamente equivocada. Você tem dito, não, eu não sou bom, sou muito bom. Aí alguém chegou para Jesus e disse, bom mestre. E Jesus disse o quê? Por que me chama bom mestre? Não existe ninguém bom senão meu Pai que está no céu. Se Jesus se classificou como alguém que não estava no patamar de bom, quem dirá eu? Quem dirá você? Quem dirá cada um de nós? Olha a igreja de Laodiceia, capítulo 13, versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei na minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Esse pessoal aqui precisava ir num oftalmo. As lentes dos óculos espirituais deles, que mediam a espiritualidade, estava completamente equivocada. Mas Paulo, em primeiro lugar, pegou a insatisfação e declarou
Eu quero mais, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos ficar por aqui. Eu volto todos os dias aqui. A coisa mais difícil é você chegar aqui e não me encontrar aqui. Porque a cada dia eu quero mais. E se a cada dia a gente quer mais, a gente tem que vir na casa daquele que tem mais para mim e tem mais para você. Às vezes tem pessoas que se dão por satisfeitas. Às vezes tem pessoas acomodadas. Às vezes tem pessoas que se nivelam com pessoas que têm estatura de rodapé. A Bíblia diz que nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Ao invés de você colocar os olhos em gente que tem estatura de rodapé, que são nanicos na fé, nanicos na maturidade, coloca os seus olhos nos vencedores, coloca os seus olhos nos gigantes. Amém? O nanico na fé diz assim: perdemos a batalha. Se curva diante da derrota. Mas os gigantes na fé dizem assim: nós perdemos essa batalha, mas não perdemos a guerra. Eu vou continuar. Eu não vou abandonar. Eu vou continuar tocando a minha vida para frente. Eu vou continuar colocando um sorriso nos meus lábios, alegria no meu coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se você quer mais, fica de pé em nome de Jesus. Apresenta a tua vida diante do Senhor. Meu irmão, eu vim aqui nessa noite para dizer para você: fica firme. Não volte 1 centímetro atrás. Permaneça firme. Queira mais. Busque mais, ore mais. Se prepare mais e santifique mais. Santificai-vos hoje, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Recebe o abraço de Deus. Dá um abraço no Senhor aí, bem gostoso. Eu quero viver dentro desse abraço. Amém? Dá um abraço bem gostoso. E diga para Ele que Ele é amado, que Ele é precioso, que Ele vale mais que ouro, que Ele vale mais do que milhares e milhões de diamantes. Aleluia, 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 aleluia.
Aplauda o Senhor da sua vida.